Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e hoje eu vim falar com vocês sobre Uma Magia Destilada em Veneno. Esse livro que está sendo comparado com A Viúva de Ferro, A Guerra da Papoula, Prazeres Violentos e outros livros que fizeram já muito sucesso esse ano. Bom, antes de eu começar a falar o que eu achei sobre essa história, falar a sinopse, os pontos importantes, positivos e negativos, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixa um joinha para ajudar no engajamento desse vídeo, e caso você queira adquirir esse livro ou qualquer outro, tem o linkzinho da Amazon aqui na descrição. Bom, nesse livro aqui a gente vai conhecer a Ning, que é a nossa protagonista. Ela é uma garota, se eu não me engano, com seus 19 anos, mas que tá passando por um momento de muita culpa dentro de si. Isso porque há pouco tempo atrás ela perdeu a mãe dela e a irmã dela tá muito doente. Tudo por causa de um chá que elas tomaram que estava envenenado. O problema é que foi a Ning que serviu esse chá pra elas. E apesar de não ter sido realmente ela a ter feito esse chá, ela se sente muito culpada. Como se só servir esse chá tivesse feito com que as duas ficassem tão mal assim. Então a nossa protagonista ela tem um sentimento muito forte de culpa já no começo da nossa história. Porém, a nossa protagonista fica sabendo que vai ter uma competição, uma grande competição, para descobrir quem que é o maior mestre da arte de fazer chá que todo esse reino tem. E a nossa protagonista, ela vai se inscrever para participar dessa competição, porque a mãe dela era uma grande mestre de fazer chá e acabou ensinando a irmã dela a também praticar essa arte. Porém, a nossa protagonista sempre estava ali, então ela também acaba aprendendo a fazer esses chás e ela se inscreve na competição, principalmente porque o grande prêmio dessa competição é ganhar um favor da princesa. E existe uma grande lenda de que a princesa ela tem um artefato ali que faz com que qualquer pessoa seja curada de qualquer doença, de qualquer veneno. Então a nossa protagonista ela vai tentar ganhar essa competição justamente para conseguir esse artefato e conseguir salvar a irmã dela, que tá muito mal de cama. Porém, quando ela chega na corte para realmente começar essa competição, nossa protagonista vai descobrir que tem muitas outras coisas que não estão muito certas ali no reino. A princesa desse reino tá sofrendo atentados à vida dela. Existe um jogo político muito grande aqui dentro desse reino. Pessoas que estão tentando, talvez, tirar o trono do rei. Então, enfim, a gente vai ter muitos jogos políticos que a nossa protagonista não estava esperando quando chegasse no reino e muito menos esperando que ela fosse envolvida em tudo isso. Essa é basicamente a sinopse da nossa história. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos positivos, alguns não tão positivos assim, e o que eu achei no geral dessa história. Primeiro é que quando eu li a sinopse desse livro eu fiquei muito interessada, achei muito interessante. E essa capa me deixou completamente apaixonada e completamente louca pra ler esse livro. Essa capa, sério, é uma das artes mais lindas que eu já vi. É muito bonito. Então, apesar de não ter sido um livro que eu tava desde o começo do ano esperando, porque eu nem sabia, na verdade, que esse livro ia ser lançado aqui, ainda assim, quando eu li a sinopse e vi essa capa, eu fiquei muito interessada. Então eu fui ler, assim, com expectativas até que bem altas. Algumas coisas me deixaram bem felizes enquanto eu tava lendo esse livro. A primeira é a relação a essa intriga política. Eu gosto dessa coisa de intriga política, mas que ao mesmo tempo não se torna chata. Então, quando a gente tem aí a inclusão das intrigas políticas, pra mim a história se tornou um pouco mais interessante. O livro ele vai trazer ali um ar muito mais oriental do que os livros que a gente está acostumado a ver. E eu particularmente fico muito feliz que esse tipo de livro está ganhando cada vez mais força aqui. Esse já é o terceiro livro que eu faço meio que nesse mesmo contexto um pouco mais oriental. A gente tem resenha aqui no canal de A Guerra da Papoula, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E também A Viúva de Ferro. São dois livros que eles vão seguir meio que esse mesmo caminho. Principalmente envolvendo aí competição, envolvendo algum objetivo que a protagonista quer alcançar a partir dessa competição. Esse livro vai seguir meio que esse mesmo caminho. Toda essa cultura do chá que o livro traz pra mim foi algo muito interessante, que eu não vi tanto nos outros livros que eu li, que envolviam mais essa parte um pouco mais oriental. Aqui a gente vai ter bem essa cultura do chá. Obviamente a gente vai ter também elementos de magia inseridos nisso. E que essa parte foi uma parte que eu gostei bastante da nossa história. Mas um dos pontos positivos que eu tenho pra falar pra vocês é com certeza o final, ok? As últimas 70 páginas do livro foram alucinantes. Acontecia coisa atrás de coisa. Algumas reviravoltas que eu não estava esperando. E que me deixaram bem empolgada, assim. Não sei se é o suficiente pra ler os próximos livros, porque, como eu disse, não foi uma história que, no geral, me convenceu. Mas que, ainda assim, as últimas 70 páginas, 50 páginas ali,
foram sim bem interessantes e me fizeram gostar um pouco mais dessa história do que eu tava gostando antes. Agora vamos falar um pouco sobre os pontos negativos, que infelizmente eu tenho vários pra falar. O primeiro é que pra mim foi muito difícil entrar nessa história. Gente, passar da página 50, assim, foi um sufoco. Eu fiquei muito tempo lendo esse livro, e é um livro curto, é um livro de 330 páginas, e ainda assim, eu não conseguia me conectar com a história. Eu não conseguia me conectar com os personagens. Apesar de eu estar feliz, estar empolgada com essa parte da cultura do chá, de competição, eu amo competição, então qualquer livro que traz um pouco disso, eu geralmente fico bem animada, fico bem empolgada lendo, mas nesse caso não rolou. A gente vai ter a competição sim, a gente vai acompanhar as provas que a nossa protagonista vai passar, mas parece que tudo isso ficou em segundo plano, e eu não acho que deveria ter ficado em segundo plano, principalmente porque essa é a maior coisa que a sinopse nos diz, que é que tem uma competição que a nossa protagonista vai participar. Então, eu não fiquei muito feliz quando eu percebi que eles estavam colocando isso meio que em segundo plano. As intrigas políticas são, sim, legais, são interessantes, mas eu acho que o livro precisava ter um pouco mais de desenvolvimento pra conseguir abranger tudo isso de uma forma melhor. A gente vai ter um romance, sim, nessa história. É um romance que ele não foi super bem desenvolvido, mas eu entendo, não é o foco da nossa história. Porém, ele também não me convenceu. Sinceramente, eu acho que essa é a grande palavra desse livro, infelizmente, é que o livro não me convenceu. Várias das situações do nosso livro tinham um grande potencial e mesmo assim não me chamou tanto assim a atenção. Eu não sei se eu fui tão com a cabeça comparando com A Viúva de Ferro, com a Guerra da Papoula, que também tem esse negócio de competição, mas quando eu cheguei nesse livro eu não fiquei tão feliz assim quanto eu achei que eu ia ficar. Não foi um livro que me deixou muito feliz enquanto eu estava lendo a história. Pra mim foi um livro assim muito, muito difícil de me conectar. Eu não sei se eu que tava passando por um momento de meio ressaca literária ou coisa do tipo, mas não foi o livro ideal pra eu ler nesse momento. Isso me deixou bem chateada. A nossa protagonista, ela é uma protagonista interessante, mas que eu também não sei se me convenceu muito. É uma protagonista que no começo ela mostra muito esse ar de que vai ser também forte, destemida, que vai atrás de tudo que quer e tal. Mas como eu disse, eu não sei se me convenceu. Eu não sei se foi um livro que me convenceu das coisas que aconteceram, de como se desenrolou tudo. A gente tem mistérios interessantes no decorrer da história, mas eu não sei se tudo se juntou de uma forma muito adequada. Não é nem adequada a palavra, mas eu não sinto que todas as coisas se encaixaram bonitinho, perfeitinho. E eu sei que esse é só o primeiro livro. Não sei quantos vão ser. Aqui tá escrito atrás que é só o volume 1. Não sei se vai ser uma trilogia, duologia ou uma série. Mas provavelmente eu não vou ler os próximos livros, porque esse livro aqui não me causou a sensação que eu esperava que ele fosse me causar. Outros livros desse mesmo tipo se tornaram favoritos na minha vida, então eu esperava que talvez esse também se tornasse, mas não foi o que aconteceu de verdade. Como eu disse, muitas coisas tinham potencial de serem muito boas, mas não tenho certeza se tudo foi tão bem desenvolvido assim pra esse livro se tornar um favorito pra mim. E como eu disse, pra mim não foi uma escrita fluida, não foi uma história que fluiu de uma forma boa. Então, nem isso eu tenho muito a elogiar. A gente tem aspectos interessantes, essa cultura do chá. Tem coisas que são legais de ler, mas não tenho certeza se foi o livro ideal pra eu ler nesse momento. Se você ficou interessado nesse livro, eu aconselho você a dar uma chance. Até porque, como eu disse, eu não tenho certeza se eu tô passando por uma ressaca literária ou não. Então talvez tenha um pouco a ver com isso. Mas, infelizmente, esse não foi o livro pra eu ler nesse momento. Mas se você ficou interessado, leia. E me conte aqui nos comentários se você gostou ou não dessa história. Tudo bem a gente discordar, tudo bem se você gostou. E se você ainda assim está interessado em ler esse livro, dê uma chance, porque eu acho que cada um tem uma opinião diferente e tá tudo bem. Cada um tem uma experiência diferente lendo os livros. Ele não é um livro ruim, eu só achei que ele não me convenceu tanto das coisas que aconteceram. Enfim, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre uma magia destilada em veneno. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo!